1 Samuel 16. Eu vou ler uma parte desse texto, meus irmãos. Eu não vou ler todo ele. Eu quero extrair. Nós entendemos que Deus deseja falar ao nosso coração e nós não temos nem tempo também para fazer uma explanação mais profunda. A verso 1 até o 3, depois versos 6 e 7. 1 a 3. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Versos 6 e 7. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este aqui o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Um texto bem conhecido, né? A gente que está pregando, está ouvindo pregação, a gente ouve muita referência, ou mesmo alguém falando, né? Sempre fazendo referência a esse texto, de uma forma bem direta, apontando para esse ponto aí que Deus, né, olha para o coração do homem. Quando a gente leu lá em a oração de Ana, nós já vimos isso, falamos bastante sobre isso, quando Ana ora, e ela mesmo diz que as palavras que ela está balbuciando são palavras, né, que está no coração dela para Deus. E aí a gente entende o quê? Que Deus ouve o coração, né? E Deus ouviu a oração de Ana e a atendeu. E aqui nós temos as ordens de Deus para Samuel, o profeta. Samuel agora já não está mais novinho, aquele bebezinho que Ana levou lá para o templo, consagrou a Deus, entregou para Eli. Agora não, agora ele já tem filhos, né? Os filhos de Samuel já estão grandes, moços, né? Samuel já beirando um ancião nessa altura aqui. Deus dá ordens para Samuel, e o tempo, meus irmãos, é do período do reinado de Saul. Quem está reinando nesse tempo é o primeiro rei que Samuel ungiu por ordem de Deus também. O povo pediu um rei, foi dado Saul, e Saul foi o primeiro rei de Israel. É nesse tempo que Samuel está ouvindo Deus falar agora para uma missão. Saul foi um rei desastrado, né, catastrófico e desobediente. Tudo que você possa pensar, Saul conseguiu juntar em torno de si. Toda aquela beleza dele, que ele foi visto no meio do povo, ele sobressaía na sua altura, homem bonito, né? Aparência boa, estava cheio de coisas, né, que desagradavam a Deus. Claro que não tinha nada a ver com a sua aparência. Saul se tornou um homem mau diante de Deus. Acontece que se o rei era mau, né, a nação estava mal governada. O rei tinha essa representação diante de Deus. Ele não governava. Israel era um governo, de certa forma, teocrático. E o rei era um representante de Deus. Saul falhou grandemente na sua missão de governar o povo de Deus. O povo que Deus chamou para ser o povo. Então, Deus está ordenando aí que Samuel fosse até Belém. Agora vamos pensar, meus irmãos, vamos fazer um pensamento aí um exercício, né, de hereditariedade e pensando em Jesus Cristo. A gente sabe que Jesus Cristo, quando ele nasce de Maria, e José também, porque José vai se tornar o marido de Maria, o pai de Jesus Cristo. A gente põe entre aspas porque Jesus é de filiação divina. Mas eles eram da linhagem de Davi. Eram de Belém, e Davi é de Belém, né? O pai de Davi mora em Belém,
casa de pão. Deus manda Samuel ir para lá para ungir aquele que será o novo rei de Israel, porque Deus rejeitou, isso está no verso 1, mas Deus rejeitou Saul. Deus já havia falado, né, que o espírito dele já não estaria mais com Saul. No Antigo Testamento, o espírito de Deus não era algo que a gente recebeu, não havia sido derramado para as pessoas terem, né, os que crescem tivessem como é na igreja. No Antigo Testamento, Deus manifestava a algumas pessoas esporadicamente pelo poder do Santo Espírito. Era assim com o rei também. E Deus vai falar com Saul. No caso, Saul, Deus o rejeita e fala que não, o Espírito de Deus não está mais com ele. Essa é uma notícia muito triste, né? Mas foi assim que Deus falou. A oração de Samuel aí, no verso 2, essa oração diante da ordem de Deus, era de como ele poderia fazer essa missão, como ele vai cumprir essa missão, porque o que ele fosse fazer, aonde o profeta chegasse, todo mundo ficava com uma interrogação, o que vai acontecer? Algo bom, talvez algo ruim, porque o profeta ia em nome de Deus. Quantas vezes os profetas chegavam com uma mensagem de condenação? E era impossível, praticamente, um profeta chegar em qualquer cidade, ainda mais numa cidade que ele não tinha costume de ir, por exemplo. Então ele ficou com medo, porque isso ia ser divulgado. Saul, que é o rei, né, iria ficar sabendo e ele vai falar assim, ele vai me matar. Samuel fala isso. E Samuel fala para Deus na oração. Ele ora para Deus essa pequena oração. Uma oração que a gente vê que é uma oração sincera, uma oração que ele expõe verdade, expõe o seu medo. Isso é maravilhoso, né? Porque a gente poder expor o nosso medo diante de Deus. Se tem alguém que ouve os nossos temores e os nossos medos e trabalha, né, a nossa vida e nos ajuda, é Deus. Porque Deus olha para o nosso coração. É uma oração, por certo, objetiva. Ele não deu rodeios nenhum, ele, olha, Senhor, isso vai acontecer, isso, eu estou correndo risco de vida. Mais ou menos, eu devo ir mesmo. Tem outra alternativa, é uma oração simples, a gente olha pelas palavras, pelo tamanho, sincera, ela é uma oração verdadeira e é uma oração de acordo com a vontade de Deus, ele não está fora da vontade de Deus. Lembra que a gente tem falado que a nossa oração, nós conhecemos a Deus, precisamos orar segundo a vontade de Deus. Então, vamos pensar numa coisa que não é muito comum, mas você está pedindo um carro para Deus. Não é errado pedir um carro para Deus, né? Mas quando que um carro pode estar na vontade de Deus? Algumas coisas precisam estar muito claras para nós como cristãos. Talvez a primeira coisa, eu posso pagar o carro? Essa é uma condição. Queremos saber qual é a vontade de Deus? Eu posso pagar o carro? Talvez possa, ou outra, eu preciso de fato desse carro, né? Existe alguma outra necessidade na minha própria vida, na vida dos meus, que eu posso ser mais útil do que outro? Então são perguntas que talvez na nossa escala de família, de valores, a gente precisa responder, que seria interessante. E outras coisas mais, né? Quando eu for renovar, quando eu for pagar o IPVA desse carro, não vai ser muito caro? Eu falo isso, meus irmãos, porque eu já vi jovem falar para mim, falava assim, pastor, eu estou comprando um carro novo, já orei a Deus, aí eles falavam que orava a Deus para carro e para namoro. Via de regra, não são todos, tá? Poucos davam certo. Porque era tudo entusiasmo, não era oração conforme Deus, né, deseja que o servo dele ore. É uma oração já de errada, de coisas impossíveis, né? Mas as pessoas querem colocar Deus no negócio para eles dar uma melhorada, uma maciada, né? Então, a oração de Samuel foi uma oração nesse aspecto de uma oração que, de fato, ela agrada a Deus. Ela estava dentro da vontade de Deus. Ela é uma oração sincera, verdadeira, de acordo com a própria palavra. A oração de Samuel, a gente tem que perceber também alguma coisa interessante aqui, que ela elimina de Samuel a possibilidade dele tentar resolver as coisas do seu jeito. Ele está falando com Deus, e quando ele for esperar Deus responder, ele vai ser tratado nisso. Toma cuidado para você não sair querendo resolver.
Afinal de contas, ir lá para Belém, né? E eu, profeta, chegar lá em Belém vai ser complicado. Então eu vou tomar uma resolução. Senhor, eu mudei de lugar. Isso atende à vontade de Deus? Não. Senhor, eu chamei a família de Jessé para ir para a cidade de Siló. Isso atende à vontade de Deus? Não. Deus mandou ele ir para Belém e ir para casa. Então Deus vai dar uma instrução para ele na sequência, vai responder a oração dele. Como é que nós tomamos as nossas resoluções particulares, as próprias resoluções, e acabamos não tendo paz? A forma, muitas vezes, que a gente toma as próprias resoluções é criando um jeito para que as coisas aconteçam, né? Isso não é a vontade de Deus. A outra coisa é desistir, como eu te falei agora, desistir da ordem de Deus. Eu estou tomando as minhas resoluções. Então, Samuel, na verdade, ele já nutria um bom tempo de relacionamento com Deus. Isso é importante a gente observar, meus irmãos. À medida que o tempo passa, nós precisamos ir crescendo. Afinal de contas, nós estamos servindo um Deus que nos auxilia nisso. Qual é a fonte? A fonte é a palavra, são as orações, a fonte é a igreja, a família cristã. Tudo isso são meios que Deus proporciona para nós crescermos e aprendermos como nós devemos viver diante de Deus. Deus já havia derrotado povos inimigos sob a liderança de Samuel, né? Usando Samuel como instrumento, né, nas suas mãos. Samuel não criou alternativa, Samuel não desistiu. Ele ouviu Deus, ele obedeceu e ele foi. Porque Deus diz no verso 3 o seguinte, ele fala lá, eu lhe mostrarei o que fazer. E aqui eu quero parar um pouco, depois a gente vai ver, né? Eu quero ver um pouquinho sobre essa questão da gente ouvir Deus falar essas coisas. Essa é a parte que muita gente não quer ouvir, crentes não querem ouvir. Espere que eu vou te mostrar o que você deve fazer. Samuel, meus irmãos, ele estava certo que seria Eliabe o escolhido. Olha só como são também os nossos enganos, né? Samuel, o profeta, ele chegou lá, viu Eliabe, e ele expressa em pensamento, né, no texto aí, certamente é esse aqui, o escolhido de Deus. Ao ponto, nesse pensamento, Deus, ele foi uma expressão dele mesmo, porque Deus o ouviu. Eu não sei quantos textos vocês leram no Novo Testamento que os fariseus falam ou pensam alguma coisa e Jesus responde, né? E eles pensam na maldade de seus corações e Jesus responde. Jesus é Deus. E Deus ouve, né? O verso 6 aí. Sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido, né? É Eliabe o homem que Deus escolheu. Foi uma decisão pessoal. Ele viu e tinha talvez alguns motivos. Deus é onisciente. Deus ouviu as palavras do seu pensamento. Essa é a maravilha que nos dá segurança em Deus. Talvez algumas pessoas falassem, eu me sinto inseguro sabendo que Deus ouve o meu pensamento. Mas não é, meus irmãos. Nós nos sentimos seguros, né? Porque Deus ouve o nosso pensamento. E quantas vezes o nosso pensamento... Nós somos pecadores, Deus ouve e vê. É o tempo sempre da gente estar orando a Deus e pedir perdão a Deus, né? Para Deus trabalhar as nossas mentes, os nossos corações, nossas palavras e nossas decisões. Eliabe era o mais velho, então era o primogênito. O texto diz que Eliabe ele tinha boa aparência, né? Boa aparência. Então, isso encheu os olhos, essas coisas encheram os olhos de Samuel. Estava tudo bem encaixado. Era um homem alto. Então, por quê, meus irmãos? Aí tem um sentido. O rei, ele vai ter essa boa aparência, não é errado para o rei. Não é um requerimento. Mas vai se olhar dessa forma. Mas ele era primogênito. Era uma pessoa de boa aparência, aparentemente saudável, então Samuel vai falar isso aí. É Eliabe, que é o homem que Deus vai ungir. Não era Eliabe e não era nenhum dos outros 6 que passaram depois, que estava ali dentro de casa ou próximo da casa, a ponto de poder chegar e fazer a filinha lá, né, para ele ver. Passava um, não é, passava o segundo, não é, passava o terceiro, não é. E quem era? Quem era o mais novo, que não estava ali. Porque Samuel, aí sim, Samuel vai perguntar, bom, Deus não aprovou nenhum desses, eu não sabemos que sinal Deus pode ter usado aí para confirmar isso para Samuel. Mas Deus falou claramente que não é nenhum deles.
e era o que não estava ali, mais novo, que é Davi. Nós não lemos o texto. Mas eu quero destacar, meus irmãos, as palavras de Deus em resposta a Samuel nesse verso 7, que é importante. Samuel, parafraseando o homem, Deus vai falar que o homem atenta para aquilo que está diante dos seus olhos, aquilo que lhe é aparente, aquilo que é externo, como ponto de foco, ponto mais importante, ponto mais alto. Deus olha o coração do homem. E nesse ponto, e nesse quesito, todos aqueles estavam rejeitados, e Samuel também, com as suas definições de quem seria o rei. Essa é a maravilha de Deus, que conhece o nosso coração, que nos dá segurança. Orar a Deus, então, sempre vai implicar na necessidade de ouvir e aguardar a resposta. Não adianta a gente orar a Deus e não ouvir Deus, né? Quando alguém ora para namorar, um jovem cristão bem firme nas Escrituras, ele vai saber disso, né? Precisa orar a Deus e esperar a resposta de Deus. Um jovem uma vez me perguntou, mas quais são os sinais de que aquela menina deve ou não ser a minha namorada, Eu falei, alguns são muito claros. Observa quem é essa menina. Observa se ela ama a Deus. Você não consegue ver isso? Observe se ela ama a Deus. Observa se ela é uma menina que ora a Deus, tem prazer nisso. Observe se você é um crente. Observe se você vai tê-la te acompanhando. Se ela gosta de ir ao culto, por exemplo. Mas se vocês podem orar juntos, vocês estão se conhecendo, isso não pode ser uma dificuldade. Agora, quer outras coisas, Olha ela, como é que você está indo na casa dela, vê como é que ela fala com a sua mãe, seu pai, vê algumas palavras, ouve algumas palavras dela, o que ela mais fala, quais são as intenções, quais são as coisas que ela almeja, quais são os planos que ela deixa aflorar. Deus vai te falar através de muitas coisas assim. Então tem forma de Deus, que Deus nos mostra que nós podemos ver como tomar a decisão certa, meus irmãos. E aí entra esse ponto aí de ouvir Deus e aguardar a resposta. Na verdade, falar com Deus e ouvir e aguardar a resposta de Deus. Quando nós ouvimos Deus e aguardamos, vai mudar muitas vezes as nossas escolhas, as nossas possíveis decisões. Porque as escolhas que nós fazemos tão somente com os olhos, ela pode ser catastrófica para quem procede dessa forma. Se a gente falar, meus irmãos, em coisas tão sérias como casamento, a gente precisa tomar bastante cuidado. Quando nós tratamos principalmente dos jovens que estão convivendo no meio, Muitos nem sabem lidar com isso às vezes. A gente quando o jovem sabe, ele conhece Deus, é importante que ele ouça isso, porque é uma coisa, que vai selar uma vida e marcar a vida toda. E tantas outras coisas. Decisões que nós tomamos precisa estar bem afinado com esse tempo de Deus. A gente precisa aprender com o Senhor a olhar para as coisas que sinceramente faz grande diferença, e não a beleza delas. A beleza é ilusória, as belezas, não é que a beleza é errado, mas a beleza na expressão da palavra mais comum que nós ouvimos, que é a beleza estética, ela de fato não é um padrão de medida. E comumente se olha dessa forma. Ou olhamos para padrões humanos de classificação de pessoas, que não serve diante de Deus. Nós estamos aprendendo, e nós só aprendemos com Deus, que Deus olha o coração. Se Deus olha o coração, nós temos que aprender também a olhar o coração. Então o rapazinho, por exemplo, que estava querendo namorar, ele tem que chegar no coração da moça. Quando ele chegar no coração, ele vai perceber as reais verdades que estão ali. Mas ele, no caso, acho que namorou, casou e estão bem. Ele deve ter feito isso. E a menina, com certeza, uma boa menina. Nós precisamos aprender, então, a olhar, aprender com o Senhor, a olhar as coisas com sinceridade e com essa beleza, que está por dentro. E Davi, então, ele vai ser um grande rei, porque era Davi, o menino, ainda que fala que Davi também era um menino bonito, de boa aparência, olhos
vivos, né? Mas não é isso que fez dele um grande rei. Ele vai ser um grande rei com muitas conquistas, mas o que vai marcar a vida de Davi é a obediência dele a Deus. É isso. Então, a gente quando fala assim, destaca, muitas pessoas destacam, mas Davi não adulterou? Davi, sim. Como tantas pessoas pecam, como todos nós pecamos. Né? Mentindo, duvidando de Deus, mudando a mentira é tão comum, meus irmãos. Eu falo às vezes que, quantas vezes eu marquei com crente, com crentes, né? Horário, coisa assim, sabe? Horário, vamos marcar. Não foi, não falou nada, ficou por isso mesmo. Tudo normal. O que isso é? Para mim é mentira. Pode usar outras expressões, né? Falta de compromisso, mas não podemos amenizar aquilo que... Então é muito fácil. E se nós queremos, como cristãos, dizer que nós servimos um Deus que é santo, eles vão olhar para quem? Para Deus? Eles não veem Deus. Para quem que eles vão olhar? Para mim e para você. Com todas as nossas pecaminosidades. Mas nós precisamos então tomar cuidado. Essa é a nossa parte, não na salvação, mas no procedimento como cristãos. O que marca Davi é a obediência a Deus. Ele foi obediente a Deus. Ele quis fazer coisas por amor a Deus que Deus não permitiu. Uma delas foi o quê? Construir o templo, que quem vai fazer é Salomão. Ele desejava ardentemente, com todas as forças do seu coração, que ele tinha como rei, ele separou dinheiro pessoal, ele queria construir o templo. Deus disse, não. E ele ouviu. Ele então falou assim, o que eu posso fazer? Ele preparou o lugar, ele doou muito material, mas ele não construiu. Quem vai fazer isso é o seu descendente, seu filho. E a marca então vai ser de um homem, né, no reinado de Davi, um coração arrependido e dependente do Senhor, um coração que Deus trabalha, um coração que ouve Deus, ele espera Deus responder. Nós vamos ver mais sobre esse esperar num texto maravilhoso, meus irmãos, que eu já deixei preparado para a próxima semana, estou estudando ele, mas já deixei bem adiantado, que ele fala, ele deixa os pais dele, Davi vai deixar os pais lá num outro país, porque Saul agora estava perseguindo Davi, querendo matar Davi, né? Ele foi ungido rei, Saul queria matá-lo. Ele pega seus pais, Jessé, né, e a mãe, e leva para um outro país, né? Exílio, leva os pais para lá. Mas ele diz assim, fiquem aqui, o verso termina assim, até que eu saiba o que Deus fará comigo. Aí nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Mas que Deus, meus irmãos, nos ajude a olhar para Ele e a gente, quando orar e falar com Deus, saber aguardar, como vai vir nesse texto ainda, mas escolher não com os nossos olhos, mas de fato com os olhos de Deus. Nas pequenas coisas, Deus vai nos abençoando. E mesmo que nós cometemos erros na nossa vida, nós temos que ir aprendendo para que daqui para frente, né, as nossas decisões elas sejam mais assertivas, mais acertadas em todo sentido. Na mínima compra, né, como gastar R$10, como dar, como doar, tudo isso tem que ter a mão de Deus na nossa vida. Aí nós podemos dizer, de fato, Deus está conduzindo a minha vida e as pessoas poderão olhar para nós e falar assim, eles estão servos de Deus. Pessoas que têm uma porção de defeito, mas olha, eles servem a Deus, né? Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos ajude.